Revelations. No desdobramento da história de uma perspectiva cristã, é importante lembrar que existe uma linha do tempo programada de eventos. Ao longo dessa linha do tempo, repetidamente, um homem surge, envolto em mistério e escuridão. Este homem, um enigma envolto em escrituras proféticas, caminha nas sombras da história futura, deixando pegadas que são, ao mesmo tempo, evasivas e profundas. Sua presença, seu espírito, já estão no mundo hoje, mas sua chegada é antecipada. Sua chegada é como uma nuvem escura que paira sobre o horizonte, lançando uma longa sombra sobre a saga em desdobramento da história da humanidade. O homem do pecado, o homem da iniquidade, a primeira besta, o filho da perdição, está chegando. À medida que vivemos nossas vidas a cada dia nos últimos dias, torna-se cada vez mais evidente que não somos apenas espectadores passivos, mas participantes ativos de uma narrativa de proporções épicas. Estamos vivendo nos últimos dias dos quais a Bíblia nos advertiu. Estamos vivendo no capítulo 24 de Mateus. Estamos vivendo no início das dores. Estamos vivendo em uma era de guerras e rumores de guerras. Estamos vivendo em uma era em que nações se levantam contra nações e reinos contra reinos. Estamos vivendo em uma era de fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. A ideia de que o mundo está em uma encruzilhada não é clichê, é uma realidade vívida para aqueles que veem o mundo através das lentes da Bíblia. O relógio da história não está apenas tic-taqueando, ele pulsa com os batimentos cardíacos do cumprimento profético. Este tic-taquear não é apenas uma contagem regressiva, mas uma contagem em direção a algo, porque a história não está se movendo aleatoriamente. A Bíblia é clara. A história está se movendo de um começo em Gênesis 1:1 e está se movendo em direção a um fim em Apocalipse 22. Portanto, este tic-tac não é apenas uma contagem regressiva, mas uma contagem em direção ao cumprimento profético. Uma contagem em direção ao livro do Apocalipse, uma contagem em direção ao consumar de todas as coisas. Cada tique, cada taque é um passo mais perto da chegada de uma conclusão escrita por Deus. Não estamos falando de uma invenção fantasiosa, estamos falando do tic-tac do relógio, da virada do calendário e da passagem dos anos, que inabalavelmente, incessantemente, imparavelmente, se move em direção à chegada deste homem do pecado, a primeira besta, o ímpio, o filho da perdição, o anticristo. O mundo de hoje está entrelaçado com fios de incerteza e tensão. O tecido da paz parece estar desmoronando a um ritmo alarmante. Uma olhada superficial nas manchetes de qualquer grande canal de notícias mostrará que há uma tremenda quantidade de tensão global entre diferentes nações e reinos. Cada dia, as manchetes são um testemunho de uma comunidade global à beira, com nações equilibradas em uma delicada balança que poderia tombar para o abismo de uma catástrofe, uma guerra mundial e catastrófica. É uma realidade que não pode ser ignorada. O mundo está testemunhando um aumento de conflitos e confrontos não vistos em memória recente. As tensões fervem em regiões conhecidas e desconhecidas, desde os conflitos de longa data no Oriente Médio até a crescente inquietação na Europa, desde as disputas territoriais no Mar da China Meridional até as tensões voláteis em outras partes do mundo. O tabuleiro da política internacional é exposto a cada movimento, trazendo consigo uma faísca potencial que poderia incendiar a caixa de fósforos do conflito global. Neste contexto e com este pano de fundo, surge uma pergunta: o anticristo impedirá a guerra mundial? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender quem é o anticristo. O anticristo, conforme descrito nas Sagradas Escrituras, é uma figura envolta em trevas e mistério. Ele é o falso Messias dos tempos finais, um mestre da decepção envolto na aparência de um salvador, mas abrigando intenções sinistras. Sua emergência é predita como um momento crucial na grande narrativa da profecia bíblica, um clímax na batalha cósmica entre o bem e o mal. O anticristo não é apenas mais um ator no palco mundial, ele é uma figura central profetizada para surgir no poder, alcançando um nível de dominação global sem precedentes na história humana.
Sua ambição é orquestrar a queda de Israel, esmagar os seguidores de Jesus Cristo e estabelecer seu reinado de terror. Ele é a personificação de tudo o que se opõe a Deus, uma antítese marcante à mensagem de amor e redenção que Cristo trouxe ao mundo. As Escrituras pintam uma imagem vívida de seu caráter, carismático, mas astuto, poderoso, mas pernicioso, um líder que cativará muitos com suas promessas de paz e prosperidade, mas cujo coração pulsa com intenções malignas. A ascensão do anticristo, conforme profetizada, não é uma questão de se, mas de quando. Sua ascensão ao poder está entrelaçada com os eventos em desdobramento dos tempos finais e o livro do Apocalipse, um período marcado por turbulência e tribulação. No livro do Apocalipse, sua figura paira grande, sendo um personagem central no drama que conduz ao confronto final entre luz e trevas. Mas, em meio a esse pano de fundo de profecia e previsão, a pergunta permanece no ar, quase tangível em sua urgência: o anticristo impedirá a guerra mundial? É uma pergunta que agita a alma. A verdade é que as Escrituras não afirmam explicitamente que o anticristo impedirá a guerra mundial. Qualquer pessoa que afirme que ele o fará ou não o fará está oferecendo sua opinião. Pessoalmente, eu não acredito que haverá uma terceira guerra mundial, simplesmente devido ao fato de que o poder das armas modernas, hoje, é drasticamente diferente do que era durante o século XX. A evolução da tecnologia bélica, desde a Primeira e Segunda Guerras Mundiais até a Era Moderna, representa uma transformação drástica marcada por avanços tecnológicos que alteraram fundamentalmente a natureza da guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, o combate era caracterizado por guerras de trincheiras e armas relativamente primitivas, como rifles de ação de ferrolho, metralhadoras e gás mostarda. A artilharia era a força dominante no campo de batalha, causando a maioria das baixas. A Segunda Guerra Mundial viu avanços significativos com a introdução de tanques, aeronaves mais sofisticadas, entre outros. Avanços na tecnologia deram origem a armas inteligentes, sistemas não tripulados como drones e capacidades de guerra cibernética que podem perturbar a infraestrutura inimiga sem presença física. O arsenal militar atual inclui munições guiadas com precisão, sistemas avançados de defesa antimísseis e tecnologia stealth, permitindo que as forças ataquem com uma precisão notável a grandes distâncias. As armas nucleares também evoluíram, com os arsenais atuais capazes de causar muito mais destruição do que as usadas na Segunda Guerra Mundial. A potência das armas atuais é tão grande que eu não acredito que haverá uma terceira guerra mundial antes da chegada do anticristo. No entanto, é importante observar que, quando o anticristo surgir, ele se apresentará como um homem de paz. É plausível que ele possa intervir para evitar que o mundo entre em guerra, conquistando a atenção e a aceitação global. Observe minha escolha de palavras. É um cenário plausível. Não estou afirmando que isso acontecerá, mas o mundo poderia ouvir um homem que evita que ele mergulhe na guerra. A paisagem global atual, marcada por tensões políticas significativas e agitação, não é meramente uma coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Esse clima de instabilidade e desordem prepara o cenário para a emergência do anticristo. À medida que nos aproximamos da chegada do anticristo, o mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje, um mundo dividido, muito parecido com o que vemos hoje. O mundo em seu estado atual clama por paz, um anseio profundo e ressonante que ecoa através de nações dilaceradas por conflitos e divisões. Este grito universal é por paz, e as condições que estamos testemunhando são precisamente as condições que poderiam pavimentar o caminho para o anticristo, profetizado para surgir como um farol de falsa paz. Na Bíblia, Daniel 8:25 prevê: "E pelo seu entendimento também prosperará na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos, e contra o príncipe dos príncipes se levantará. Mas sem mão será quebrado." Este trecho retrata vividamente a natureza enganadora do anticristo, usando a paz como uma fachada para suas verdadeiras intenções. Outro verso bíblico que apoia a afirmação de que o anticristo chegará como um portador de paz, inicialmente é encontrado em 1 Tessalonicenses 5:3. "Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Este verso destaca que as pessoas perceberão o mundo como estando em um estado de paz e segurança, mas essa tranquilidade será abruptamente interrompida, assim como as dores de parto súbitas que acometem uma mulher grávida nas fases iniciais da tribulação, um período de provações e tribulações após o arrebatamento. Durante essa fase inicial da tribulação, os descrentes serão tranquilizados por uma sensação enganosa de paz e segurança. No entanto, esse período de calma se mostrará passageiro e enganador. Em Daniel 9:27, a Escritura fala de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo Anticristo e, em seguida, rompido no meio do período de tribulação. E ele confirmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E quanto à propagação de abominações, ele a tornará desolada até o fim, e o que está determinado será derramado sobre o desolado. Este trecho detalha um período de aparente paz ou estabilidade iniciado por essa figura enigmática. O pacto com muitos por uma semana é geralmente entendido como um tratado de 7 anos, um período simbólico de completude na numerologia bíblica. Este pacto é particularmente significativo porque implica um período temporário de paz ou normalidade. No entanto, a profecia prevê uma traição a esse acordo no meio da semana, após 3 anos e meio, quando o Anticristo quebrará este pacto. Essa mudança abrupta marca um momento crucial nos eventos escatológicos. Em termos simples, essa passagem é frequentemente interpretada como o Anticristo fazendo um tratado ou pacto de paz, especialmente com Israel, por 7 anos, mas quebrando-o na metade, revelando sua verdadeira natureza. Revelação 6:2 descreve: "E vi, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer." Entre os estudiosos da Bíblia, há um consenso geral de que o primeiro cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse é o Anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. A escolha de um cavalo branco é particularmente significativa no simbolismo bíblico. O branco frequentemente representa pureza, justiça e vitória. Essa cor está comumente associada a Cristo, especialmente no contexto de sua segunda vinda, conforme retratado em Apocalipse 19:11. No entanto, o cavaleiro em Apocalipse 6:2 apresenta um contraste marcante. Enquanto o cavalo é branco, simbolizando paz e retidão, as ações do cavaleiro não se alinham com esses atributos. Ele carrega um arco e recebe uma coroa, sugerindo autoridade e intenção de conquistar. Mas, significativamente, não há menção de flechas, o que implica uma conquista alcançada por meios não violentos, talvez por meio de diplomacia astuta ou decepção. A imagem de um cavalo branco, geralmente simbolizando paz, é vista em contraste com suas ações de conquista, sugerindo uma aparência enganosa de paz. Em resumo, a imagem do cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse, quando interpretada como o Anticristo, serve como uma poderosa metáfora para o enganador supremo. Ele é uma figura que aparece como um farol de esperança e paz, simbolizado pelo cavalo branco, mas cujo propósito subjacente é conquista e dominação, como indicado por suas ações e pela coroa de autoridade que ele usa. A ascensão ao poder do Anticristo será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático, surgindo do caos da agitação global. Ele oferecerá soluções para os inúmeros problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. Eu acredito que, se um indivíduo viesse e oferecesse paz ao mundo em que vivemos, as pessoas o veriam com admiração e até ousaria dizer, até o adorariam. O que o mundo está clamando agora é por paz. Não estou dizendo nem por um momento que o Anticristo virá em 2024. A verdade é que eu não sei quando ele virá. No entanto, meu ponto é simples: instigar você a observar a necessidade desesperada do mundo e os apelos por paz, e também observar a descrição na Bíblia de como o Anticristo surgirá como um homem de paz. Às vezes, eu me pergunto como o Anticristo unirá o mundo em paz e fará com que o mundo o aceite como seu único líder.
O fato de o mundo se unir sob a liderança deste único homem deve mostrar várias coisas, uma das quais é o nível de engano e o poder absoluto do engano do anticristo. Em que momento da história toda a humanidade ouviu e obedeceu às regras de um só homem? Em que momento da história o mundo se uniu em paz sob a liderança de um só homem? Em que momento da história o mundo viu um homem como Deus? Na história, quando as pessoas colocaram de lado suas ideologias sociais e políticas para seguir um só homem. Quando, na história, toda a humanidade colocou de lado suas crenças religiosas para adorar um só homem. Quando, na história, foi exigido que todo o mundo carregasse uma marca ou símbolo como meio de lealdade a um único líder. Quando, na história, houve um sistema econômico global tão rigidamente controlado que comprar e vender são impossíveis sem lealdade a um único governante. Quando, na história, um líder foi capaz de realizar sinais e maravilhas em uma escala tão grande que enganaram nações. Quando, na história, uma única figura política conseguiu intermediar a paz no Oriente Médio, especialmente entre Israel e seus vizinhos. Quando, na história, um líder surgiu com tal carisma e autoridade que seu domínio foi aceito através de fronteiras culturais diversas e muitas vezes conflitantes. A Bíblia nos diz quando isso acontecerá, e é descrito em Apocalipse 13. Subestimamos enormemente a pura e absoluta enganação sobrenatural que ocorrerá durante a ascensão do Anticristo. O que ele fará será nada menos que sobrenatural. Não será uma realização natural, mas sabemos que ele não alcançará isso naturalmente, pois sabemos que ele recebe seu poder do dragão e é energizado pelos portões do próprio inferno. Neste mundo entrelaçado com fios de incerteza e tensão, onde a paz parece desmoronar, venho até você com uma mensagem de certeza inabalável. Deus ainda está em seu trono. Sim, no meio de uma agitação global, diante de ameaças e medos, lembremo-nos desta verdade fundamental. Deus ainda está no trono. Pense sobre isso quando João Batista batizou Jesus no rio e aquela voz do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Deus estava em seu trono. Mesmo quando João Batista enfrentou seu fim trágico, decapitado por sua fé inabalável, Deus ainda reinava supremamente. Deus ainda está no trono. Esta verdade, meus irmãos e irmãs, é nossa âncora na tempestade enquanto navegamos por estes tempos, tempos que a Bíblia nos alertou. Cheio de guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações e reinos contra reinos. Vamos nos apegar a esta verdade. Deus ainda está no trono. Podemos estar vivendo no que parece ser o início das dores, uma era que se assemelha aos eventos que se desdobram no livro do Apocalipse. Mas mesmo então, mesmo quando o anticristo assume o centro do palco na civilização humana, eu preciso que você saiba, preciso que você acredite, preciso que você se segure a isso. Deus ainda está no trono. Na sua vida pessoal, quando o desastre acontece, quando o seu mundo parece desmoronar, quando você se sente completamente sozinho, lembre-se disso. Deus ainda está no trono. Sua soberania não depende das nossas circunstâncias. Seu reinado não é determinado pelo caos deste mundo. Seu poder não é diminuído pelos planos dos homens ou pela ascensão de qualquer anticristo. Não. Deus ainda está no trono. Veja, as coisas não precisam acontecer do jeito que pensamos que deveriam, para que Deus seja soberano. Seus caminhos são mais altos que os nossos, seus pensamentos são mais altos que os nossos. Quando não podemos rastrear sua mão, devemos confiar em seu coração. Mesmo em meio a tumultos, mesmo quando as nações estão em tumulto, Deus ainda está no trono. Nosso foco não deve ser apenas nas realizações proféticas, não apenas na contagem regressiva em direção aos últimos tempos. Nosso foco deve estar naquele que segura o tempo em suas mãos, naquele que está acima de toda a terra, naquele que é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Deus ainda está no trono, portanto, não fique perturbado, não deixe seu coração ser sobrecarregado pelo medo, não olhe para o caos do mundo em desespero. Em vez disso, olhe para Deus, que é inalterável, firme e soberano. Olhe para Deus, cujo amor por nós foi tão grande que enviou seu único Filho para nos salvar. Olhe para Deus que prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar.
em cada momento, em cada situação, em cada alto e cada baixo, que esta seja a sua declaração, que esta seja a sua fé, que esta seja a sua convicção inabalável. Deus ainda está no trono. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus.